Nesse relato de João aqui, quando a gente chega no verso 10, o João diz que Pedro puxou a espada que trazia e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome dele era Malco. A gente já conhece mais ou menos o temperamento de Pedro, a gente já tem visto aí aquela pessoa muito impulsiva que precisava ser profundamente ainda transformado. Pedro ainda precisava ser integralmente rendido ao Senhor. Pedro precisava aprender muito de Deus ainda. Pedro, como sabemos, né, alguém muito carnal ainda, que se deixava levar pelos impulsos carnais. Pedro era aquele que fazia o que lhe vinha à mente, não pensava duas vezes, e nesse relato aqui nós vemos que Pedro ele toma a espada e corta a orelha direita, né, num relato bem preciso aí de João, do sacerdote do servo do sacerdote cujo nome era Malco. Nós vemos aí um desespero muito grande de Pedro, embora pareça um senso de proteção em relação ao seu Senhor, mas por trás disso tudo uma atitude reprovável da parte de Pedro. Deus não precisa de protetores nem de guarda-costas. O Senhor Jesus teria vindo com esse intuito de morrer por todos, de morrer pelos seus discípulos, de morrer por mim e por você que hoje estamos aqui. E de fato que Deus não necessitava de nenhum capanga que pudesse ali conter, que tentasse, que quisesse conter aquela prisão de Jesus. E, ora, impedir a prisão de Jesus é querer impedir a própria realização da vontade de Deus. É por isso que Pedro já tinha sido reprovado severamente acerca desse tipo de mentalidade, de atitude. Em outro episódio, nós lemos que quando Jesus começa a contar aos seus discípulos, Pedro estava nesse momento dizendo acerca do sofrimento que o Filho do Homem deveria passar, deveria ser preso, deveria ser espancado pelos homens, morrer. Pedro se antecipa e diz: de forma alguma morrerás, querendo sugerir a Jesus que Jesus não morresse. E Jesus traz uma resposta muito contundente e dura a Pedro naquele episódio, quando diz assim: arreda de mim, Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus. Ora, eu não beberia o cálice que o meu Pai escolheu para mim? São palavras alternadas do Senhor Jesus, dizendo a Pedro: Pedro, eu vim com esse propósito, eu vim para isso. E é o que Jesus fala para mim, para você hoje aqui, que nós não podemos ajudar a Jesus em nada, aleluia por isso. Agora devemos sim ser ajudados por Jesus. Nós não podemos, nem devemos jamais proteger a Cristo, jamais. Mas sim, nós devemos ser protegidos por Ele mediante as nossas orações, mediante a nossa fé, mediante a contrição dos nossos corações. É essa contrapartida que deve haver de nós. É o pedido de proteção. É pedir para ser acolhido. É pedir para que Deus nos dê livramento para que ninguém venha nos fazer mal. Mas qualquer pensamento que paire pelas nossas mentes, querendo proteger a Deus e querendo ajudar a Deus, é um pensamento ainda muito imaturo, muito infantil. E era essa mente ainda que Pedro ainda tinha, essa mentalidade ainda que precisava amadurecer ainda por anos e anos a fio. Pedro tinha muito que aprender ainda. Pedro quis proteger a Deus. Pedro quis livrar a Deus de algo que Deus tinha escolhido não ser livre. Jesus escolheu não ser livre da condenação do nosso pecado. Jesus escolheu não se livrar da cruz. Jesus, podendo ter escolhido se livrar da cruz, não escolheu para morrer por mim e por você. Jesus podia ter escolhido não ser capturado por aquela tropa
de elite romana, mas Jesus quis ser capturado. Jesus podia ter escolhido não ter ido nem naquele jardim do Getsemane ou ter se evadido, ter se livrado da prisão, mas Jesus foi ao jardim sabendo que ia ser capturado, preso, traído por Judas, negado por Pedro, mas mesmo assim decidiu voluntariamente, deliberadamente morrer por mim e por você. Esse é o nosso Cristo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro, nessa atitude reprovável, ele aí lacera, né? Ele decepa a orelha desse servo Malco, tá certo? O que leva Jesus a fazer mais um milagre de improviso. Jesus improvisa na hora esse grande milagre colou a orelha do servo, desse servo do sumo sacerdote, não com linhas nem com agulhas dos homens, mas sim com o próprio poder que ele tinha. O próprio Deus ali faz uma cola reparativa e reintegra aquele órgãozinho ali que fora decepado por alguém que não pensou na sua atitude. Jesus ali devolve aquela orelha que foi cortada, foi decepada, foi tirada do corpo por uma ação violenta. O Senhor Jesus não aprova, Deus não aprova nenhum tipo de violência, não condiz com o amor de Deus, não condiz com a mente de Deus, violência de hipótese alguma, de forma que Jesus dá de novo a oportunidade daquele servo ter a orelha de volta. E algumas linhas teológicas, alguns teólogos dizem que o servo do sumo sacerdote, ele almejava um cargo religioso. E para fazer parte, para ser sacerdote, alguém teria que ter um corpo perfeito. E se Jesus não tivesse reintegrado ali a orelha àquele servo, ele jamais poderia realizar o seu sonho de servir a Deus. Isso é uma linha teológica muito interessante. Eu já ouvi esse comentário bíblico e trago para vocês essa noite esse fato, né, que Jesus vai e cola de novo a orelha daquele servo do sumo sacerdote, que não podemos julgar o mérito da questão, não podemos julgar a intenção, o dolo desse soldado no aprisionamento de Jesus, porque, como falamos, ele estava ali apenas recebendo ordem dos seus superiores. Bem, provavelmente pode ter sido alguém que venha a ter se convertido após, provavelmente depois de ter sido surpreendido com o glorioso, amoroso poder de Deus, que devolveu-lhe ali a orelha depois de um golpe contundente da espada de um discípulo que não pensou antes de agir. Talvez, provavelmente, ele entregou a sua vida a Jesus, reconheceu em Cristo ali a divindade, o verdadeiro Deus. Porque tudo que Jesus faz tem um retorno. Tudo que Jesus faz, toda a palavra de Deus volta, toda a ação de Deus volta de uma forma ou de outra. E preferimos crer assim, preferimos crer que aquele servo cuja orelha foi cortada ali teve um encontro maravilhoso, um encontro específico demais para com o Salvador. Com certeza aquele servo nunca tinha visto um milagre daquele tipo, daquele padrão, daquele tamanho, naquele momento, no momento de aflição, no momento de adrenalina, no momento na captura. Olha só que exemplo de misericórdia. O servo vai lá prender o suposto malfeitor, Jesus. Um discípulo de Jesus corta, decepa ali a orelha, e o próprio preso, a própria parte criminosa, restaura-lhe a orelha. Algo impactante, algo formidável, fantástico, que com certeza abalou profundamente as estruturas, a concepção daquele servo que fora prender
ali um suposto malfeitor, criminoso, e certamente voltou alterado, voltou transformado, foi tocado pelo amor de Deus, foi tocado por Jesus, por essa cura maravilhosa. Amém? E o verso 10 aqui, como estamos lendo, então, a outra nuance desse ataque desvairado da parte de Pedro, uma outra nuance é justamente Pedro se utilizar da violência, algo que Jesus já falara de inúmeras vezes, como é que se conquista as pessoas. É pelo amor, se não jamais pela violência, pela palavra. Só o amor de Deus pode restaurar um ser humano, só o amor de Deus pode de fato resgatar a alma perdida. Não são facas, não são espadas, não são armas de fogo, não é potencial bélico que vai render o coração de alguém a Deus, jamais. A espiritualidade, a rendição da alma não se dá nesses moldes de coações físicas, a pulso, vai na tora, né? Jamais. Isso tem que passar pelo crivo da consciência humana. Isso precisa ser pelo caminho do amor. Amém? Antes de mais nada, tem que ser pelo amor. Pedro ainda não tinha concebido isso. Pedro, num ato de muita impulsividade, muita carnalidade, um ato violento, comete esse pecado e é reprovado por Jesus. Aí também tem a parte pedagógica, o ensino de Jesus. Jesus está dizendo: Pedro, tem calma, não é assim que se conserta as coisas. Não é dessa forma que se age. É pelo amor. Pedro iria aprender isso mais na frente. Depois da captura, depois da cariação, depois da tortura, depois de conduzir a cruz, depois da morte, na ressurreição, com certeza Pedro passou a aprender que a Deus ninguém mata. Porque dele é o Deus que ressurge diante da morte. Essa é a maior lição que Jesus podia ter dado a Pedro e dá a mim e a você hoje. A morte jamais pode parar no nosso Senhor Jesus. Espadas não pararam, guardas pretorianas não o detiveram, exércitos não neutralizaram, mas o amor de Deus vence todas as coisas. O amor de Deus vence o ódio, o amor de Deus vence o medo, o amor de Deus vence a tudo. Amém? Receba o amor de Deus, receba a segurança de Deus nesse momento. Jesus está contigo e Jesus é aquele que te livra, é aquele que sofre por você, é aquele que recebe a penalidade no seu lugar e o libera e nos livra, nos dá livramento diante das adversidades e das crises da vida.